Salve fiel, salve família corintiana, segunda-feira muito agitada no Corinthians, muita informação do timão importante para vocês, hein? O garoto Wesley, que foi o nome do jogo contra o Fluminense, marcando 2 golaços, já recebeu uma nova oferta do West Ham. O clube inglês decidiu pagar aí cerca de 100 milhões de reais para tirar o garoto do timão. Será que Augusto Melo vai aceitar? Vocês venderiam o Wesley? Comenta muito aqui nos comentários. E o Corinthians, pensando nisso, já tá de olho em 2 reforços para o ataque. Inclusive já tem conversas avançadas. Tem também toda a repercussão da vitória do Corinthians, encerrando aí uma fase ruim, uma sequência negativa. Bora ficar bem informado com as notícias do Corinthians? Mas antes da gente ver, deixa aquele like para fortalecer o canal. E se você for novo por aqui, clica no botão aqui embaixo e se inscreva agora. Canal Alerta Corinthians, aqui é tudo sobre o Timão. E sem mais demora, vamos reagir então à Gazeta Esportiva e o Cereto atualizando pra gente todas as notícias do Corinthians desta segunda-feira. Tem muita coisa importante, fiel. Fica até o final do vídeo para você dar uma olhada, tá bom? Olha só. Agora eu quero falar de uma possível contratação do Corinthians. Quer dizer, será que vai ser uma contratação, sim ou não? Surgiu a informação de um jornalista argentino de que o Corinthians já teria feito uma proposta para o Lamela, meia atacante do Sevilha da Espanha. O Corinthians já teria feito uma proposta para o Lamela. O contrato dele termina no meio do ano. Jogador do Sevilha da Espanha. Tem apenas 32 anos. Tem apenas não, né? Já tem 32 anos de idade. E só 17 jogos na temporada com a camisa do Sevilha. A informação que eu tenho do Corinthians é que esta informação não procede. O Corinthians não quer contratar o jogador. Não vai contratar o jogador, justamente por causa do histórico de lesões. Ele ficou muito tempo longe do time do Sevilha por causa de contusões. Só jogou 17 partidas com a camisa do Sevilha na temporada. É um jogador que se machuca demais. Então o Corinthians não quer contratar um jogador que se machuca demais. Já basta a contratação do Igor Coronado, que foi uma contratação complicada, né? Um jogador que se machuca demais. O Corinthians não quer repetir o erro, trazendo um jogador caro e um jogador que se machuca demais. O Lamela esteve, sim, no radar corintiano, esteve, sim, na lista de reforços do Corinthians. O Corinthians pensou em contratá-lo, mas depois que investigou a vida do jogador, a vida do jogador dentro de campo, né, percebeu que o jogador se machuca demais e por isso desistiu da contratação do jogador. Lamela, portanto, não será contratado. Muito bem, tá aí o Wesley, que voou para cima do Fluminense, né? Passou voando para cima do Fluminense e está cada vez mais valorizado. O West Ham da Inglaterra fez uma proposta Wesley de 100 milhões de reais. 100 milhões de reais o West Ham da Inglaterra fez uma proposta para o Wesley. Mas o Corinthians não quer vender o jogador. O Corinthians está dizendo que o jogador não está à venda, não está sendo negociado neste momento. Mas todo mundo sabe que na janela de transferências agora do meio do ano vai ser difícil segurar o Wesley. Se o West Ham ou outra equipe dizem que o Atlético de Madrid também tem interesse na contratação do Wesley, se eles subirem a proposta, dificilmente o Corinthians vai segurar. O Corinthians dizia que só negociava por 50 milhões de euros. 50 milhões de euros é o valor que o Corinthians negociaria o jogador. Por enquanto, o que está sendo oferecido é 100 milhões de reais pelo West Ham da Inglaterra, que já subiu a proposta uma vez e pode subir a proposta outras vezes. Vai depender, é claro, do desempenho do Wesley dentro de campo. Ele está arrebentando dentro de campo e pode ser que o Corinthians não consiga segurar o jogador agora no meio do ano. Mas, eu repito, o Corinthians não quer vender o jogador. E esse jogo foi importante, além de ser muito importante para o Wesley, foi importante para outros 2 personagens. Foi importante para o goleiro Cássio. Mas, ô Carlos Cereto, o Cássio não jogou. Como é que foi importante para ele? Bom, foi importante pelo seguinte: o Cássio não jogou, ficou no banco de reservas. Mesmo assim, ele foi super ovacionado pela torcida do Corinthians. Ele foi super aplaudido pela torcida do Corinthians. A torcida do Corinthians que depois do final do jogo cantou a famosa música P que pariu.
é o melhor goleiro do Brasil. Que pariu! É o melhor goleiro do Brasil. Então o Cássio, que saiu do time por causa de ter desabafado, ter dito que está indo no psicólogo, está indo no psiquiatra, por causa dos problemas da forte pressão, ele não está aguentando a forte pressão que está sofrendo no Corinthians. O Cássio, que perdeu a posição para o Carlos Miguel, pelo menos momentaneamente, o Carlos Miguel vai seguir como goleiro do Corinthians e o Cássio vai ficar no banco de reservas. Mesmo assim, a torcida corintiana tem um carinho muito grande pelo Cássio, que logo, logo vai voltar a ser o goleiro do Corinthians, eu não tenho a menor dúvida disso. E o Cássio logo, logo vai voltar a ser o goleiro titular do Corinthians. Além do Cássio, outro personagem importante do jogo foi o técnico Antônio Oliveira. O Antônio Oliveira estava com a corda bamba, estava com a corda no pescoço, sabia que se perdesse o jogo, seria demitido, dificilmente ficaria no comando técnico do Corinthians. E ele foi corajoso no esquema tático, fez um esquema tático onde o Corinthians pressionou o Fluminense quase que os 90 minutos, marcou o Fluminense na saída de bola e conseguiu uma vitória gigante pelo placar de 3-0. O Corinthians venceu o campeão da América, o Fluminense, pelo placar de 3-0, uma vitória que tem que ser muito comemorada pelo técnico Antônio Oliveira, que ganha um respiro depois desta vitória. E agora pensa no jogo da quarta-feira contra o América de Natal. Para o jogo contra o América de Natal, o Garro não joga. Né? O Garro está fora. O Garro foi suspenso, expulso contra o São Bernardo pela Copa do Brasil, naquele lance bobo. Lembra que ele ficou na área ali, ele e um outro jogador do São Bernardo ficaram se empurrando na área e o juiz deu cartão amarelo para os dois e o Garro já tinha cartão amarelo e tomou o cartão vermelho naquele lance. Uma expulsão injusta, absolutamente injusta do Garro. Então ele não joga. Quem vai jogar no lugar dele, não se sabe ainda, mas o Corinthians está preparando o Igor Coronado. O Igor Coronado pode ser o substituto do Garro. O Igor Coronado ficou de fora das últimas partidas por causa de dores no quadril. Não é possível que ele não jogue esta partida importante, justamente agora que o Corinthians precisa dele na quarta-feira. Não é possível que o Igor Coronado não jogue no lugar do Garro esta partida importante e fundamental para o Corinthians. Bom, salve, fiel, e continuando com as informações do Timão, saiu hoje que o Corinthians teria feito uma proposta pelo atacante argentino Lamela, coisa que foi negada pelos dirigentes corintianos do Parque São Jorge, né? O Wesley recebeu uma oferta de 100 milhões, o Corinthians está estudando aí, ver se o West Ham vai dar uma subida. Saiu a notícia que o Corinthians tentaria um acordo com o Lamela, não vai acontecer devido ao histórico de lesões do jogador, mas outro jogador que agrada a diretoria do Corinthians, que o Corinthians está negociando nos bastidores, é do atacante do Ceará, titular Eric Pulga. O Corinthians vai preparar uma investida para trazer o titular do Vozão para o Timão no meio do ano. Pessoas próximas ao jogador, próximas aos empresários do jogador, já relataram que o Corinthians já entrou em contato com os representantes do jogador e também com os dirigentes do Ceará. A negociação custaria ao torno aí de 4 milhões de reais. O atacante tem 23 anos, 16 partidas na atual temporada e 9 gols marcados. Ele está no Ceará desde 2023, onde foi comprado junto ao Ferroviário do Ceará, fiel. Então aí, quem trouxe a informação primeiramente foi o Jorge Nicola no seu canal, confirmada, né, pelo Portal Gold. Então o Corinthians já tem conversas, já tem pelo menos um monitoramento sobre a possível contratação do Eric Pulga, destaque do Ceará, jovem, 23 anos, poderia aí chegar no Corinthians na metade do ano. Então tá aí a informação para vocês do mercado da bola agitado no Corinthians. Não tem negociação com o Lamela, pelo menos os dirigentes corintianos negaram, disseram que o Corinthians averigou a situação de lesões do jogador e não agradou, então não foi aprovado.
mas o Eric Pulga interessa sim e pode ser aí reforço na metade desta temporada, fiel. Tá aí a informação pra vocês. Vocês gostariam de ver o Eric Pulga com a camisa do Corinthians? Ele é destaque lá no time do Ceará, tá jogando muita bola lá no Vozão e pode ser um reforço interessante para o Corinthians. Além de tudo, é jovem, né? Jovem pode ter até um valor aí de investimento futuro, quem sabe. Agrada aí o nome do Eric Pulga para vocês? Corinthians deveria contratar esse jogador? Deixa aqui embaixo a sua opinião nos comentários. Eu vou ficando por aqui. Qualquer novidade eu trago aqui no canal. Muito obrigado pela audiência de vocês. Deus abençoe a semana de cada um de vocês, da família de vocês. Muito obrigado. Deus abençoe cada um. Tamo junto. Forte abraço e vai, Corinthians!